A escola Bullenhuser-Damm, em Hamburgo, Alemanha, tornou-se um símbolo de uma das mais terríveis atrocidades cometidas durante o regime nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, crianças judias, em sua maioria prisioneiras de campos de concentração, foram submetidas a experimentos médicos brutais realizados por médicos nazistas. Em 20 de abril de 1945, com a guerra chegando ao fim, as crianças, juntamente com seus cuidadores, foram assassinadas em um ato desesperado para encobrir os crimes. Essa tragédia permanece como um doloroso lembrete dos horrores do Holocausto e da necessidade de preservar a memória das vítimas para que tais atrocidades nunca sejam repetidas. Em 8 de fevereiro de 1943, os nazistas executaram Lepa Hadid, uma jovem de apenas 17 anos, por sua resistência como partidária iugoslava durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de ser enforcada, Lepa recusou-se a revelar os nomes de seus companheiros de resistência, desafiando seus executores com dignidade e coragem. Suas últimas palavras foram um chamado à luta pela liberdade contra o opressor. Hoje, Lepa é lembrada como um símbolo de bravura e sacrifício, uma heroína da resistência iugoslava que enfrentou a morte em nome de seus ideais. Em 1910, em Pellston, Michigan, bicicletas adaptadas para circular em trilhos de trem tornaram-se uma solução criativa para transporte. Essas engenhocas, conhecidas como rail bikes, eram modificadas para se equilibrar nos trilhos, permitindo um deslocamento mais rápido e eficiente em áreas onde as estradas eram limitadas ou inexistentes. Essas bicicletas não apenas representavam uma inovação prática da época, mas também destacavam o espírito inventivo do início do século XX, quando as pessoas buscavam maneiras alternativas de aproveitar as tecnologias disponíveis para facilitar a mobilidade. Nos anos 1930, pais frequentemente ensinavam seus filhos a nadar de forma simples e prática, muitas vezes em rios, lagos ou piscinas públicas. Esse aprendizado era visto como uma habilidade essencial para a segurança e um passo importante no desenvolvimento das crianças. As lições geralmente envolviam técnicas básicas, como flutuar e movimentar os braços, com os pais frequentemente segurando os pequenos para dar-lhes confiança na água. Esse período também marcou o início de um maior interesse em atividades recreativas ao ar livre, promovendo momentos de união familiar e incentivando um estilo de vida saudável. No final dos anos 1800, os retratos de família eram geralmente formais, capturados em estúdios fotográficos com fundos pintados e iluminação cuidadosamente ajustada. No entanto, muitas dessas imagens têm um ar inquietante, devido às expressões sérias das pessoas, já que sorrir para fotos não era comum na época, e ao contraste sombrio da fotografia em preto e branco. O visual rígido e a falta de espontaneidade dos retratos contribuem para uma atmosfera um tanto assustadora, que hoje nos remete a um mistério próprio da época vitoriana. O primeiro parlamento do Irã, conhecido como Majlis, foi estabelecido em 1906 durante a Revolução Constitucional Iraniana. Esse evento marcante simbolizou a transição de um sistema absoluto para um modelo constitucional, limitando os poderes do Shah e introduzindo princípios democráticos no governo. A primeira sessão do parlamento aconteceu em um ambiente histórico, reunindo representantes de diversas classes sociais e regiões do país. A fotografia dessa época mostra um grupo de homens reunidos, vestidos com roupas tradicionais, refletindo a mistura de modernidade e tradição que caracterizou esse momento crucial da história iraniana. Em maio de 1945, um comboio da 11ª Divisão Blindada dos Estados Unidos foi registrado cruzando o rio Grosse Mühl, próximo a Neufelden, Áustria. A cena inclui tanques Sherman e caminhões militares,
representando a força motriz das forças aliadas no final da Segunda Guerra Mundial. Esse momento histórico reflete o avanço aliado na Europa durante os últimos dias do conflito, com os veículos pesados atravessando pontes e estradas para consolidar a vitória. As imagens dessa operação destacam tanto a capacidade militar quanto o impacto logístico das campanhas finais na Europa Central. Por volta de 1920, a farmácia popular, localizada em Washington, D.C., era um exemplo das pequenas farmácias de bairro da época. Essas farmácias eram frequentemente pontos centrais das comunidades, oferecendo não apenas medicamentos, mas também itens de conveniência e, às vezes, até conselhos médicos informais. Fotos exclusivas e raras que não podem estar aqui. Você encontra lá no nosso Telegram. Link na descrição. Lockheed P-30 e 8F Lightning, batizado como Querido John, foi uma aeronave notável pertencente ao 27º Esquadrão da Força Aérea, do 1º Grupo de Caça, vinculado à 12ª Força Aérea, operando por volta de 1944. A fuselagem do avião exibia marcas que narravam sua trajetória histórica: 49 missões de escolta de bombardeiros, 43 missões de ataque ao solo, a derrubada de 4 aeronaves alemãs e o afundamento de um navio inimigo. Esses registros são testemunho de sua contribuição essencial durante os combates aéreos da Segunda Guerra Mundial, refletindo a determinação e a eficiência das forças aliadas. Adolf Hitler, visto em uma janela da chancelaria do Reich, recebe uma ovação do público na noite de sua posse como chanceler da Alemanha, em 30 de janeiro de 1933. Este momento marcou o início de seu governo, que logo transformaria o país e o mundo com as políticas extremas e os eventos que levariam à Segunda Guerra Mundial. Durante a Lei Seca nos Estados Unidos, que ocorreu entre 1921 e 1933, contrabandistas envolvidos no comércio ilegal de álcool utilizavam sapatos especiais para despistar a polícia. Esses sapatos eram equipados com pedaços de madeira processada nas solas, deixando marcas no chão semelhantes a pegadas de cascos de vaca. A ideia era enganar os policiais, fazendo-os pensar que estavam perseguindo animais e não contrabandistas. Além disso, os contrabandistas frequentemente usavam botas com formatos e designs estratégicos para facilitar sua fuga e dificultar a identificação. Em 4 de março de 1945, durante a Batalha de Iwo Jima, 2 fuzileiros navais americanos atacaram posições japonesas com lança-chamas. Esta operação fazia parte da feroz campanha militar que visava a captura da estratégica ilha no Pacífico, um dos momentos mais intensos da Segunda Guerra Mundial. O uso de lança-chamas foi uma das táticas empregadas pelos fuzileiros navais para eliminar as fortificações japonesas, que eram muitas vezes fortemente protegidas por bunkers subterrâneos e trincheiras. A Batalha de Iwo Jima foi marcada pela extrema violência e os Estados Unidos perderam muitas vidas, mas a vitória estratégica permitiu uma base crucial para ataques ao Japão. Uma família de imigrantes alemães recém-chegada à América na década de 1800, embora a data exata permaneça desconhecida. A imigração alemã no século XIX foi uma das maiores ondas de migração para os Estados Unidos, superando até mesmo a dos irlandeses em certos períodos. Muitos desses imigrantes partiram em busca de liberdade política, melhores oportunidades econômicas e um novo começo, fugindo de condições difíceis na Europa. Eles se estabeleceram em diversas regiões, principalmente no meio oeste, contribuindo significativamente para a cultura, a economia e o desenvolvimento das comunidades americanas. Em 1972, ocorreu o infame acidente de avião nos Andes,
envolvendo o voo uruguaio 571, que transportava um time de rugby e seus familiares. Após a queda, os sobreviventes enfrentaram condições extremas: frio intenso, isolamento completo e escassez total de alimentos. Para resistir aos 72 dias na neve, eles foram forçados a tomar a decisão agonizante de recorrer ao canibalismo, utilizando os corpos dos passageiros falecidos para se alimentar. A história de sua sobrevivência é um testemunho de resiliência e desespero humano, tornando-se um dos casos mais notórios e estudados de sobrevivência em condições extremas. Um homem tirando uma selfie de maneira engenhosa em 1957, utilizando um pedaço de madeira para ativar a câmera. Essa prática, que hoje é tão comum e instantânea, já demonstrava a criatividade das pessoas em capturar momentos, mesmo antes da tecnologia moderna facilitar o processo. O momento simbólico da Revolução de 1956 ocorreu quando rebeldes húngaros derrubaram a imponente estátua de Stalin no centro de Budapeste. Esse ato foi um poderoso símbolo de resistência contra o regime comunista e a dominação soviética. A queda da estátua, que havia sido erguida como um ícone de poder e opressão, marcou o desejo do povo húngaro por liberdade e autonomia, tornando-se um marco histórico na luta contra regimes autoritários. Marilyn Monroe, em 1954, visitou as tropas americanas durante a Guerra da Coreia, proporcionando um momento memorável ao posar em um tanque M-29 Pershing. Sua presença elevou o moral dos soldados que enfrentavam condições desafiadoras no conflito. Vestindo um traje simples e com seu carisma icônico, Marilyn se tornou um símbolo de apoio e proximidade entre os artistas e os militares, deixando uma marca indelével na história da cultura popular e da guerra. Um jovem entregador, capturado pela lente do fotógrafo Louis Hine por volta de 1920, representa a dura realidade do trabalho infantil naquela época. Um cavalheiro, com elegância característica da década de 1920, tira o chapéu em sinal de respeito a um grupo de mulheres. Uma criança polonesa, visivelmente assustada e solitária, foi expulsa e separada de seus pais durante a cruel Aktion Zamość conduzida pelos nazistas. Esse episódio, que ocorreu em 1943, resultou na deportação em massa de famílias polonesas na tentativa de germanizar a região de Zamość. A criança, como muitas outras, foi confinada em um campo em Lublin, enfrentando condições desumanas e uma separação devastadora de seus entes queridos. Essa cena trágica encapsula a brutalidade do regime nazista e o sofrimento infligido a inocentes durante a Segunda Guerra Mundial. Em 5 de novembro de 1943, o submarino alemão U-84 foi afundado no Atlântico Sul, levando todos os 63 tripulantes a bordo para o fundo do mar. A imagem foi capturada por uma aeronave americana, PB-4I, que voava em baixa altitude sobre o submarino em seu momento final. A foto mostra marinheiros alemães se abrigando na torre de comando do U-84, uma cena que ilustra a tensão e o desespero dos momentos finais antes do naufrágio. O U-84 fazia parte das forças do eixo, e sua destruição simboliza a constante batalha naval travada durante a Segunda Guerra Mundial, onde a supremacia no mar era fundamental. Em 1910, um homem é visto em pé sobre um elefante de pedra nas tumbas imperiais Ming, na China. Essas tumbas, localizadas perto de Pequim, são o local de descanso final dos imperadores da dinastia Ming e suas famílias. Os elefantes de pedra, assim como outras figuras esculpidas em pedra, são parte da grandiosa arquitetura e simbologia do complexo, que reflete o respeito e a reverência à linhagem imperial. A foto,
datada de mais de um século atrás, oferece uma visão rara e histórica de um monumento que permanece um símbolo de poder e legado da dinastia Ming.